Na nossa aula de hoje falaremos sobre os divisores de um número natural. Quando o resto de uma divisão de um número natural A por um número natural B é zero, dizemos que A é divisível por B e que B é divisor de A. Se quisermos encontrar todos os divisores de um número natural, devemos dividi-lo pelos números naturais menores que ele. Por exemplo, para achar os divisores naturais de 8, iremos dividi-lo por 1, que resulta em 8 com resto zero, por 2, que resulta em 4 com resto zero, por 3, que resulta em 2 com resto 2, por 4, que resulta em 2 com resto zero, por 5, que resulta em 1 com resto 3, por 6, que resulta em 1 com resto 2, por 7, que resulta em 1 com resto 1, e por 8, que resulta em 1 com resto 0. As divisões de 8 por 1, 2, 4 e 8 são exatas, ou seja, têm resto 0. Então, podemos falar que os divisores naturais de 8 são os números 1, 2, 4 e 8. Descobrimos isso pois vimos todos os números pelos quais 8 é divisível. Uma observação importante a se fazer é que 0 nunca é divisor de nenhum número, pois nenhum número é divisível por 0. Alguns números naturais têm critérios de divisibilidade específicos, e nesses casos não precisamos fazer a conta para saber se o número é divisível por ele ou não. E é sobre isso que vamos falar agora. Divisibilidade por 2. Para descobrir se o número é divisível por 2, basta ver se o número é par ou ímpar. Divisões de números pares por 2 sempre terá resto 0, e divisão de números ímpares por 2 sempre terá resto 1. Por exemplo, 26 é um número par. Se dividirmos ele por 2, obtemos resultado 13 e resto 0. 18 também é um número par. Se dividirmos ele por 2, obtemos 9 e resto 0. Já o 17 é um número ímpar. Se dividirmos ele por 2, obtemos resultado 8 e resto 1. Mais um exemplo. O 54 é um número par. E se dividirmos ele por 2, chegamos em 27 e resto 0. Divisibilidade por 3. Já para descobrir se um número é divisível por 3, basta saber se a soma dos seus algarismos também é divisível por 3. No exemplo 132 dividido por 3, eu obtenho o resultado 44 e o resto 0, ou seja, uma divisão exata. E se você observar, 1 mais 3 mais 2 é igual a 6, e 6 é divisível por 3. Já no exemplo 235 dividido por 3, eu obtenho o resultado 78 e o resto 1. Ou seja, essa divisão não é exata. E se você observar, 2 mais 3 mais 5 é igual a 10, e 10 não é divisível por 3. No caso da divisão 48 por 3, temos 4 mais 8 é igual a 12, que é divisível por 3. Então, sabemos que o resto será 0. E se fizermos a conta, vemos que o resultado é 16. No quarto e último exemplo, temos 137 dividido por 3. Se fizermos 1 mais 3 mais 7 é igual a 11, que não é divisível por 3. Logo, já sabemos que essa divisão não é exata. Realizando os cálculos, temos o resultado 45 e o resto 2. Então, os exemplos 1 e 3 são exatos, pois a soma de seus algarismos dá 6 e 12, que são números divisíveis por 3. Já o exemplo 2 e 4 não representam uma divisão exata, pois a soma de seus algarismos resulta em 10 e 11, que não são divisíveis por 3. Divisibilidade por 4. No caso da divisibilidade por 4, os dois últimos algarismos têm que formar um número divisível por 4. No exemplo, na divisão 348 dividido por 4, temos o resultado 87 e o resto 0.
Já na divisão 254 dividido por 4, temos o resultado 63 e o resto 2. Veja que os dois últimos algarismos do 348 são 4 e 8, que formam 48, que é um número divisível por 4. Já os dois últimos algarismos de 254 formam 54, que não é divisível por 4. Divisibilidade por 5. A divisibilidade por 5 é bem simples. Um número é divisível por 5 se ele termina em 5 ou em 0. Por exemplo, 450 dividido por 5 resulta em 90 e tem resto 0. O exemplo 315 dividido por 5 resulta em 63 e tem resto 0. Já o exemplo 256 dividido por 5, o resultado é 51 e o resto é 1. Note que nos casos em que a divisão é exata, o último algarismo é 0 ou 5. E já no caso que o último algarismo é diferente de 0, neste caso 6, a divisão não é exata. Divisibilidade por 6. O próximo caso é o da divisibilidade por 6. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2, ou seja, tem que ser par, e tem que ser divisível por 3, ou seja, a soma dos seus algarismos tem que dividir por 3. Por exemplo, 342 dividido por 6 resulta em 57 e é uma divisão exata, pois 342 é divisível por 3, pois 3 mais 4 mais 2 é 9, que divide por 3. E por 2, porque é um número par. Já no caso do 249, a divisão não é exata, pois ele é divisível por 3, pois 2 mais 4 mais 9 igual a 15, que divide por 3. Mas não é divisível por 2, porque ele não é um número par. Essa conta resulta em 41 e o resto dá 3. E no caso de 452 dividido por 6, ele é divisível por 2, porque é par, mas não é divisível por 3, pois 4 mais 5 mais 2 é 11, que não divide por 3. Essa conta resulta em 75 e resto 2. Divisibilidade por 9. Vamos ver agora a divisibilidade por 9. Ela segue a regra de que a soma de seus algarismos tem que resultar em um número divisível por 9. Por exemplo, 459 dividido por 9. A soma 4 mais 5 mais 9 dá 18, que é divisível por 9. Então, eu já sei que esse número divide por 9. Fazendo os cálculos de 459 dividido por 9, vou chegar no resultado 51. Já 327 dividido por 9 dá 36 e resta 3. Essa conta não é exata, pois a soma de 3 mais 2 mais 7 dá 12, e 12 não é divisível por 9. Esse último exemplo é o 306 dividido por 9, que dá 34 com resto 0, pois 3 mais 0 mais 6 resulta em 9. O primeiro e o terceiro exemplo são exatos, pois a soma de seus algarismos resulta em um número divisível por 9. Já o segundo exemplo não é uma divisão exata, pois a soma de seus algarismos não resulta em um número divisível por 9. Divisibilidade por 10. O último caso que veremos é o da divisão por 10. Para um número ser divisível por 10, ele tem que terminar com 0. Por exemplo, 850 dividido por 10 dá 85 e resta 0. 1380 dividido por 10 dá 138 e resta 0. Já no caso, 485 dividido por 10 dá 48 e sobra 5. Note que nas divisões que são exatas, o dividendo sempre termina com 0. E a que não é exata termina em outro valor, que nesse caso em 5. Então, para um número ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Bom estudo, boa semana para vocês.
Até a próxima aula!